assim, ó, o mercado especula, é parte integral da existência do mercado fazer a especulação. Mas a gente teve um ano que foi marcado pela birra do presidente Lula com o Banco Central, personificado ali na presidência do Roberto Campos Neto, que, concordemos ou não, gostemos dele ou não, já foi eleito melhor presidente do Banco Central do mundo uma vez, 3 vezes melhor da América Latina. O presidente Lula começou o ano reclamando que as taxas de juros não estavam em linha com os planos do governo. Na sequência, jogou para a imprensa que poderia rever a autonomia do Bacen no futuro, caso a política monetária não colaborasse com a política econômica, quando justamente a autonomia do Banco Central serve não para que não se colabore um com o outro, mas para que haja uma independência, né, das decisões de política monetária em relação aos planos do governo. Passou o ano todo dizendo que a manutenção dos juros altos só beneficia o setor financeiro, prejudica a população, porque as pessoas pobres não compram dólar, compram comida, e o presidente Lula não é um homem burro, então eu vou dizer que essa frase é só populista, porque, como diz o Ciro Gomes, né, o povo não come dólar, mas come pão, e pão é trigo, e trigo é dólar. Então, no segundo semestre, aí o Lula subiu o tom, classificou Campos Neto como adversário político ideológico. Em setembro vem a indicação do Gabriel Galípolo para sucessor do Campos Neto, Galípolo que é um quadro muito mais adequado às visões econômicas do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. Acontece que eu acho que o que o Lula aparentemente não contava é que as votações do Galípolo no Copom foram absolutamente em linha, né, com as do Campos Neto. E aí, agora em outubro, depois do ministro Haddad ajoelhar no milho, o Haddad, eu brinco que ele é o mais tucano dos petistas. Ele vem fazendo um trabalho, de certa forma, bem hercúleo ali para transmitir para o mercado, para a sociedade, uma preocupação com a responsabilidade fiscal. Acontece que, aparentemente, a visão do presidente é diferente da visão do seu ministro da Fazenda, né? E aí, nessa semana mesmo, o Lula soltou a frase, aquela que apavora qualquer investidor, que é a única coisa errada nesse país é a taxa de juros. Gente, não é, definitivamente não é. Para quem faz supermercado, para quem abastece o carro, para quem acompanha noticiário político, não tem cabimento nenhum, né? Dizer que a única coisa errada no Brasil é a taxa de juros. A gente teve que enfrentar um governo anterior a esse que delirava sobre saúde pública e agora tem que enfrentar também alguns delírios assim sobre economia. A gente teve nessa semana também uma aula do tamanho da responsabilidade da imprensa no debate político e econômico. A gente teve o dólar batendo as alturas aí na quarta-feira, depois da divulgação da ata da última reunião do Copom, o que é um movimento normalmente esperado assim pelos analistas, né? E aí, na hora do almoço, a imprensa começou a ventilar uma história esquisita de que integrantes do Bacen, e eu gosto que quando a história é assim, ela nunca tem nome, né? As fontes não têm nome. Estavam justificando a alta, altíssima do dólar em decorrência de uma postagem mentirosa de um perfil que só tinha 3.500 seguidores, postagens dizendo que o novo presidente do Banco Central, o Galípolo, apoiava a criação da tal moeda dos BRICS, o que é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada, como diria Fernando Collor. E assim, eu cobri mercado financeiro no Estadão e ninguém lá no mercado financeiro é burro. Ninguém que gerencia bilhões de reais se fia num perfil irrelevante de rede social, desconhecido, para tomar decisão de investimento. Os próprios perfis que compartilharam esse discurso são quase todos pertencentes ao que eu chamo de direita psiquiátrica brasileira, né? Que é aquela turma que não deve ser levada a sério. E aí a coisa tomou uma proporção muito doida. A imprensa acabou agindo ali de alguma maneira como assessoria de imprensa do governo, tanto que o ministro Paulo Pimenta, que inclusive está prestes a perder o cargo, anunciou que vai pedir uma investigação dos perfis envolvidos por manipulação do câmbio. Me soa muito como jogada ensaiada, assim, porque ataque especulativo existe, é do jogo, mas é um movimento de massa que não respeita os fundamentos econômicos, né? E o que a gente está vendo agora é o investidor preferindo tirar dinheiro do Brasil e colocando lá fora, que faz sim o dólar subir, mas não do nada. Existe um temor muito grande sobre a questão fiscal brasileira. Quer dizer, enquanto a gente tem ali o ministro Fernando Haddad tentando demonstrar alguma responsabilidade fiscal, a gente tem o presidente Lula quase que contrariando ele reiteradamente. A própria apresentação do pacote fiscal
ela começa com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu não vou entrar no mérito exatamente da isenção, não estou dizendo aqui que isso não é correto ou não é Uhum. justo. Agora, você passa 2 anos trabalhando num pacote de ajuste fiscal, com o mercado esperando por isso, os investidores daqui e de fora esperando por isso. E aí, quando tu apresenta esse pacote de ajuste, ele vem primeiro com a queda de receita. A mensagem que passa não é boa, né? Sim, um dia antes, né, ainda, como uma forma de atenuar, né, o que viria Pois no dia é. seguinte. Ô, Paiva, entrando então mais um pouco aí na tua área mesmo de específica aí da tua formação, o que dizer aí desse momento do governo Lula? Ok. Sacanagem colocar um jornalista para debater com É, economista isso sobre é economia, um hein? absurdo, mas os dois estão extremamente Não, gabaritados para falar de tudo aqui. Fala, Paiva. é claro, e na verdade a gente tem que falar, não pode usar economista, também temos essa dificuldade, temos que usar jornalista, certo? Então vamos começar assim, Gabriel. Eu tenho, eu inclusive escrevi várias vezes ao longo do governo Bolsonaro que o Campos Neto era um melhor presidente do Banco Central do que o Meirelles e o Tombini tinham sido. Tá? É uma pessoa de grande competência, grande inteligência, e duas coisas me surpreenderam bastante. Primeiro, três coisas. A introdução do Pix, que é uma grande ajuda para tu prescindir do uso dos cartões magnéticos, das bandeiras Visa e Master, para fazer pagamentos sem também obrigar o pessoal a usar cash, que gera um problema até de segurança para o pequeno comerciante. Tá? Genial, gold placa. O segundo, as intervenções no câmbio que ele fez ao longo do governo Bolsonaro, com 100 intervenções no câmbio. Okay? E terceiro, as taxas de juros que ficaram as mais baixas da história do Brasil. Mas ele mudou radicalmente depois do governo Lula. E isso, para mim, foi uma surpresa. Eu fiquei chocado, porque isso revela uma filiação partidária, ou seja, ele estava baixando taxas de juros, ele estava intervindo no câmbio para sustentar o governo Bolsonaro. Ele fez até setembro de 2024 uma única intervenção no câmbio. O que é intervenção no câmbio? Nós temos reservas, tá? A gente pode vender reservas para atender a ânsia do mercado. Se o mercado está inseguro, se o mercado projeta que vai haver elevação do dólar, você tem que tentar diminuir isso aí, porque isso gera uma pressão sobre praticamente todos os preços. Tá? Quando, digamos assim, tu tens aí um real, R$5 um dólar, tá? E o teu produto está $5. Então, tu vai pagar 5 vezes 5, né, para importar R$25. Só que o pessoal, em geral, não sabe, os exportados também têm o mesmo efeito. Se o saco de soja está $40 e está 5 por 1, para vender lá fora, vende por $40, recebe aqui, transforma em vezes 5, 200. Então, para vender no mercado interno, que é 200. Se o dólar passa para 6 e que mantém a soja a $40, 40 vezes 6, 240. Tu não vai vender no mercado interno, a não ser que tu receba 240. Então, o preço de tudo, do jeans da China a óleo de soja, sobe com a desvalorização. Então, é um preço básico da economia. E o Banco Central tem instrumentos para cuidar disso. Não apenas a taxa de juros. Ele pode colocar dólares no mercado. E ele pode oferecer uma coisa que o Gustavo Franco ofereceu a rodo. Quando, no primeiro mandato do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, a estratégia era $1, R$1. Todo o mercado sabia que isso não era estável e que ia ter que mudar. E o Brasil não tinha reserva quase nenhuma. Entretanto, o Gustavo Franco segurou. Com o quê? Com swaps cambais. Você oferece títulos que são denominados em dólar. E você diz assim, eu estou oferecendo aqui $10 mil em título, $1 milhão em título, e cada título de 10 mil, por exemplo, tá? Oferece. O mercado paga menos. Mas ele vai receber $10 mil. Então, quando ele paga menos em reais, ele paga em reais, tá? Mas o equivalente à taxa de câmbio do período. E vai receber no futuro em dólares, em reais também, mas pela taxa de câmbio do futuro. E quando ele paga menos do valor de fato, ele ganha um juro. Então, se você vai receber, vai estar seguro contra toda a desvalorização. Porque se houver desvalorização, você vai receber mais. E ainda recebe um juro, e o juro lá fora é ínfimo. Para que eu vou comprar dólar? Não precisa. O Banco Central está ofertando swaps cambiais? Não, não está. Na verdade, no ano de 2023 inteiro, o Banco Central comprou dólares, contribuindo com o mercado para a sua desvalorização, porque quando a demanda é maior do que a oferta, você aumenta o preço.
E isso gera inflação. Então, assim, ó, eu era fã e levei lambada por tudo que é lado do Roberto Campos Neto. Porque, para mim, é o seguinte, o André Lara Rezende é um gênio, entende? O Brester Pereira é um gênio. Eu não vou dizer que ele não é um gênio porque, ele discorda de não sei o que do governo. Tá? O Haddad é uma ótima pessoa, é um grande cientista político, um filósofo político, não é um grande economista. O Campos Neto é melhor do que ele. Só que ele se revelou, o Campos Neto, na mudança radical de atitude na gestão do Banco Central, um político que quer ser vice do Tarcísio, pelo visto, nas eleições de 2026. E isso não é correto. Isso é falta de honra. Ou talvez de melhor mas ô Paiva... Falta um certo caráter político, uma certa, digamos, amor pela República, no que nós estamos vendo hoje no Brasil. Sim, ô Paiva. E aí, querido, desculpe, eu só falar um pouquinho sobre o mercado. O mercado especula, sim. Há 2 meses atrás, a Piauí lançou um artigo maravilhoso sobre a compra de revistas de análise econômica pelo mercado. Então, ela dá informação das expectativas, o André Esteves é dono da Exame. E ela, ao mesmo tempo, desviou. São os jornalistas que estão dizendo. Não são os jornalistas que estão dizendo. Como diz o André Lara Rezende, os jornalistas se informam com os economistas, convidam sempre os mesmos, e os financistas compram os jornais também. E não só os jornais que são de propriedade deles, mas onde eles fazem propaganda. E aí você cria um caldo de cultura que é assim, vai ter o caos. Bom, se vai ter o caos, então o dólar sobe. Se sobe o dólar, vai ter inflação. Se vai ter inflação, tem que subir o juro. E aí fica como o diabo gosta.